ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador. O ES News Especial com o resumo das notícias da semana está no ar. O Brasil parou para ver o primeiro jogo da Copa do Mundo. Nossa seleção fez bonito. A vitória sobre a Croácia fez a alegria do torcedor. Nós vamos mostrar os detalhes para você daqui a pouco. UFES assume planos municipais de resíduos sólidos. Coordenador do projeto explica os detalhes. Vila Velha promove multirões de limpeza. A ideia é prevenir contra os alagamentos. Mas será que resolve? Como foi a semana de Camarões e Austrália antes da estreia? Agora, no ES News Especial. Começamos o programa com o assunto do momento no Brasil e no mundo, a Copa do Mundo 2014. Foi dado o pontapé inicial. O Brasil começou com o pé direito e a Rede TV está na Copa. O repórter Rafael Ferraz foi ver como foi a festa dos brasileiros na Praia do Canto, em Vitória. Sem trânsito na capital capixaba, muita gente saiu mais cedo do trabalho para comparecer aos bares, que ficaram lotados, só para ver a seleção brasileira em campo. E o povo palpitava o tempo todo. 2-0, um do Fred e um do Neymar. Placar de hoje, 3-0 Brasil! 3-1 pro Brasil hoje, 3-1 pro Brasil. Brasil! Foi assim a tarde toda aqui em Vitória, torcedores reunidos ansiosos, aguardando a seleção brasileira entrar em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2014. Estou ansioso, faz tempo que eu não vejo a seleção jogar e eu sou fã número 1 de Neymar. Muito pensamento positivo que o Brasil vai ganhar. Quando o Neymar pegava na bola, era sempre assim. O primeiro tempo foi de muita aflição, pois a preocupação veio aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o Brasil fez o gol contra. A desconfiança passou quando o Neymar fez o primeiro gol aos 29 minutos. Dava para ver a concentração dos torcedores esperando uma virada. A comemoração foi de primeira quando o Neymar fez o segundo gol. Para a alegria dos capixabas, o Brasil encerrou o jogo com chave de ouro. Oscar fez o terceiro gol aos 45 minutos do segundo tempo. Brasil estreando com o pé direito, um jogo tenso, nervoso. A Croácia é uma seleção muito bem treinada, seleção qualificada. O jogo foi difícil, foi nervoso, até porque digno de uma estreia. Estreia é isso mesmo. Mas o que chamou bem a atenção foi o Oscar voltando a realizar aquele bom futebol do garoto Oscar. O Felipão colocou toda a confiança em cima dele e também o Neymar, o nosso astro, a estrela maior da seleção brasileira, que deitou e rolou. Houve o pênalti em cima do Fred, não foi pênalti na minha opinião e na opinião da maioria dos cronistas esportivos. Houve o pênalti, aquela malandragem do atacante centroavante, mas o que foi importante para o Brasil empatar e até mesmo para depois virar. O Oscar, brilhante jogador, o Neymar também deitou e rolou e acho que a seleção fez o seu bom papel. Estreia de Copa é isso mesmo, jogo nervoso. Agora é esperar o México na próxima terça-feira, a seleção mexicana que bateu Camarões pelo placar de 1-0. Jogo difícil, nervoso também para o México. E o Brasil tem tudo para fazer os seus 6 pontos e aí sim se classificar para a próxima fase das oitavas de final. Só depende dele. Próxima terça-feira também tem de vencer.
Mas relatando mais sobre o jogo de ontem, a Croácia fez muita pressão na nossa seleção, o Brasil depois conseguiu medir forças de igual para igual, a Croácia começou melhor, o Brasil depois começou a mais valorizar o toque de bola, a posse, Filipão muito nervoso no primeiro tempo, mas no segundo tempo a seleção fez um bom papel e deslanchou. Tem tudo para fazer os 6 pontos na próxima terça-feira e se classificar às oitavas de final. Vamos continuar torcendo. Brasil e México na próxima terça-feira. Qual será a influência das redes sociais nas eleições deste ano? Gabriel Gomes tem os detalhes. Esse ano, um componente deve ter mais influência na hora do voto: as redes sociais. O eleitor brasileiro está cada vez mais conectado. No mundo, é um dos que mais utilizam as redes sociais, dos que ficam mais tempo ligados. As redes viraram uma espécie de ponto de encontro das pessoas com os amigos. Esse comportamento do brasileiro já passou por um teste. No ano passado, as grandes manifestações que levaram milhares de pessoas para as ruas foram organizadas pela internet. As redes sociais funcionam como pesquisa ao registrar o que os usuários estão interessados e preocupados e exigem um tratamento mais cidadão, já que permitem que estes opinem. Por tudo isso, eles são e serão cada vez mais importantes ferramentas nas campanhas eleitorais. Acho que as redes sociais hoje vão influenciar muito na definição sobre em quem votar menos, mas em quem não votar. Ou seja, acho que há um movimento forte nas redes em torno do voto nulo, né, associado ao não vai ter voto. Isso tem a ver com uma certa crise que nós estamos vivendo em torno da política, que a população reage muito nas redes sociais, falando, se expressando de que não tem identificação alguma com nenhum dos candidatos, né. Então, esse é um ponto de reflexão interessante que nós precisamos fazer, né, até que ponto a política ela se transformou hoje, né, em um espaço em que não há, ou há poucos políticos que representam bandeiras mais diversificadas na nossa sociedade. Agora, professor, nas eleições passadas, a gente não teve, digamos que, algo muito chamativo em relação a essa questão de influência com as redes sociais, até porque ainda era muito fraco. Agora, já esse ano, parece que a coisa ficou muito grande, se tornou muito forte, até por conta das manifestações mesmo do ano passado, né? Depois das manifestações, né, muitos perfis coletivos que discutem política passaram a surgir e passaram a ter muitos seguidores. Então, isso permite também que esses perfis eles desencadeiem, né, ou seja, compartilhamentos, né? Então, hoje a gente vive a cultura do compartilhamento. Então, as pessoas hoje acompanham, por exemplo, perfis como Mídia Ninja na internet e tratam de compartilhar aquelas notícias, né? Então, esse aumento substancial de novos canais de comunicação e a falta de diálogo, sobretudo, de quem está no governo com esses canais, motivam que mais pessoas elas continuem compartilhando esses conteúdos, né? E tem o fato também de as pessoas terem mais internet, mais computador, laptop e, principalmente, né, os ambientes móveis, tablet, celular e agora também, que não é tão móvel assim, televisão com internet, né? Então, a gente pode afirmar que o brasileiro é um dos povos que mais tempo fica na frente do computador, nas redes sociais? O brasileiro ele fica uma média de 4 horas por dia nas redes sociais. Isso é muito tempo, né? E esse tempo ele é dedicado a cultivar novos amigos, a acompanhar novos canais de comunicação. E essa atenção dedicada à internet possibilita que as pessoas passem a ser mais influenciadas por um conjunto de pessoas que não fazem parte, muitas vezes, do métier da política. Não são políticos, não fazem parte dos partidos, não são cargos comissionados no governo, né? E com um certo espírito crítico, cínico, né, bem-humorado do brasileiro, produz discussão política. Então, a gente vai conviver nas eleições de 2014 com a emergência desses perfis, né? Perfis que vão ter um papel de crítica, que até então a gente não tinha muito, né? A gente era acostumado a acompanhar os governantes na internet, agora nós vamos acompanhar pessoas que ou defendem, ou atacam, ou não fazem nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, produzem críticas em torno da política.
Vila Velha faz mutirão de limpeza para se prevenir contra os alagamentos. A Prefeitura de Vila Velha colocou um batalhão nas ruas para deixar a cidade limpa, à altura do contribuinte. A ideia é evitar que o lixo deixe os efeitos das chuvas ainda piores, provocando alagamentos. Os mutirões contam com homens. Eles fazem a varrição das ruas, a retirada dos entulhos e a limpeza dos valões. Essa é a 10ª operação desde o início da atual gestão, que prometeu repetir esse tipo de ação constantemente no município. A Secretaria de Serviços Urbanos é quem coordena as ações de limpeza e prevenção aos alagamentos aqui em Vila Velha. E a gente aproveita para bater um papo com o secretário de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha, Brizolinha. Secretário, se é mutirão, automaticamente a gente deveria contar com a população participando também, né? Na verdade é o seguinte, esses mutirão eles são feitos periodicamente na cidade, são 10 mutirões desses está acontecendo na cidade e a população tem muito a contribuir, evitando a jogar o lixo, o resíduo em vias públicas, locais não adequados. Só acha que com esse tipo de atividade vai acabar com o alagamento? Gabriel, a gente tem que ser realista. O prefeito Roger Miranda tem colocado o seguinte: é importante a participação da população, é importante a prefeitura fazer o seu trabalho. Aqui, a prefeitura está fazendo o trabalho dele. A chuva, quando vem, igual veio no ano passado, ela veio com uma intensidade muito grande. O papel nosso é eliminar o tanto for possível. Agora, acabar não, a natureza, Deus sabe o quanto de chuva que ele joga na natureza. Agora, nós temos que fazer o nosso papel. A seguir no ES News Especial. UFES assume planos municipais de resíduos sólidos. Coordenador do projeto explica os detalhes. Começam as inscrições para a tradicional corrida 10 milhas Garoto. Foi dada a largada para as inscrições das 10 milhas Garoto, que chega em sua 25ª edição. O anúncio foi divulgado pelo gerente executivo de Recursos Humanos e Comunicação da Garoto, Fábio Lettieri, durante coletiva de imprensa. Na ocasião, Fábio aproveitou para apresentar as novidades sobre a prova deste ano. A 10 milhas Garoto esse ano está cheio de novidades. A gente tem aí uma nova parceira que está nos ajudando a organizar a corrida para tornar ela cada vez mais profissional, que é a ESCOM, a empresa que organiza como, por exemplo, a Maratona de São Paulo, a Meia Maratona do Rio, a Volta da Pampulha e a São Silvestre. Então o que nós queremos é tornar a corrida mais organizada e com melhor qualidade para os nossos corredores. Consolidado como um dos acontecimentos esportivos mais importantes do calendário nacional, o evento será realizado no dia 17 de agosto, com percurso pelas ruas de Vitória e Vila Velha. É uma prova de dividir, de compartilhar a alegria, de trazer esse compromisso com a sociedade capixaba, de projetar o Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. É 13ª vitória, já tenho. Espero concluir a 14ª, né, que o objetivo é pódio, né, treina o ano todo para dar o resultado num pódio. Além da tradicional 10 milhas Garoto, foi anunciada a 13ª edição da Corrida Garotada, que terá 4 categorias entre 10 e 17 anos. E tem gente já se preparando. Eu estou treinando com meu professor, Paulo, na escola, dando volta no campo e também no calçadão. Aí eu estou correndo lá para pegar preparo físico. Neste ano serão distribuídos mais de R$200 mil em prêmios, incluindo 2 carros 0 km, um para o primeiro brasileiro e outro para a primeira brasileira que conseguirem concluir o percurso das 10 milhas. A expectativa é de que o número de participantes entre capixabas e turistas do Brasil e de outros países aumente nessa edição, superando a de 2014. São 1.000 corredores a mais do que o ano passado, são 8.000 corredores no total. Nosso objetivo não é aumentar muito o número de corredores, mas sim que a gente possa oferecer uma corrida com segurança para aqueles que correm. Em 25 anos de prova, para chegar a esse nível, a corrida capixaba passou por uma longa trajetória de evolução e melhorias técnicas e estruturais. Trabalhei desde a primeira prova, comemorando os 60 anos da companhia, e junto com as 10 milhas vim acompanhando esse crescimento, e hoje nós estamos na 25ª, com todas toda a tecnologia, todos os principais atrativos de uma corrida, de atletismo, dentro das 10 milhas.
Semana decisiva para as seleções que escolheram o Espírito Santo para treinar. Camarões e Austrália. Gramas padrão FIFA. Iluminação de primeira. Vestiários impecáveis. O Espírito Santo se preparou muito bem para receber 2 delegações que já estão instaladas em nosso estado. 2 delegações estão instaladas aqui no Espírito Santo. Camarões e Austrália prometeram ganhar o carinho do povo capixaba. Mas quem será que ganha essa disputa? O Eto, né? Ele é o mais famoso dos camaroneses, então prefiro os camaroneses. A Austrália, eles têm tido uma receptividade boa com os capixabas, têm sido agradáveis, toda vez que se apresentam sempre sorridentes. Eu prefiro a seleção de Camarões porque eu já completei as figurinhas deles. As 2 seleções ganharam o carinho dos capixabas, mas Camarões está no grupo A, um perigo para a nossa seleção, pois o Brasil está no mesmo grupo. Assessor especial da presidência da Samarco, Fernando Kunski, visita a nova sede da Rede TV Espírito Santo. Fernando Kunski veio conhecer a nossa nova casa. Conversou com os diretores, conheceu as novidades que estão sendo preparadas pela Rede TV ES para os próximos meses e elogiou a iniciativa de ter um programa exclusivamente voltado para o tema sustentabilidade. O Rede Sustentável vai preencher uma lacuna importante, porque cada vez mais as empresas sérias que contribuem mesmo para o desenvolvimento econômico do Estado, das suas regiões onde atuam, com a sustentabilidade. Tem muitos exemplos de investimentos que se faz, não só em meio ambiente, mas no desenvolvimento socioeconômico da região, capacitação de mão de obra, potencialização do fornecedor local, ou seja, gerar mais oportunidades, tornando cada vez menos dependentes as sociedades próximas das empresas dessas empresas. Então, com certeza, o Rede Sustentável vai trazer muitos desses exemplos. Essa marca é uma empresa preocupada com essa temática e, com certeza, se preocupa em ser sustentável para poder continuar gerando oportunidades para todos, naturalmente gerando também os seus lucros, mas o mais importante, contribuindo para que a sociedade no seu entorno cresça. E então eu aposto muito nesse tipo de programa e está de parabéns a Rede TV mais uma vez por também preencher a sua grade de programação com um programa voltado para essa temática. Cidades brasileiras têm prazo para acabar com lixões e criar os planos municipais de resíduos sólidos. A UFES vai elaborar os projetos para os municípios capixabas. Este é o assunto da semana com o professor Renato Simão. As prefeituras precisam concluir os planos municipais de resíduos sólidos. Caso isso não ocorra, eles deixam de receber repasse de recursos federais. O problema é que nem toda administração tem gente especializada para elaborar esses projetos. Aqui no Espírito Santo, uma parceria entre a Associação dos Municípios e a UFES vai facilitar, vai ajudar em muito a elaboração desses projetos. Já que na UFES, o professor Renato Simão é quem coordena a elaboração desses projetos. Não é isso mesmo, professor? Sim, junto ao Laboratório de Gestão e Saneamento Ambiental, a gente está em parceria com a MUNES hoje realizando 18 planos de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos. Eu já quero começar perguntando o seguinte: qual será a contribuição desses planos ao meio ambiente após a sua implantação? Veja bem, Gabriel, trata-se como um exemplo de um plano diretor. O Plano de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos orienta, organiza a administração pública nos seus investimentos em 20 anos para universalizar esse serviço. A água, esgotamento sanitário, gestão dos resíduos sólidos e manejo de águas pluviais urbanas. Então é como se você tivesse um manual para quando e como captar recursos e aplicar em 20 anos, ao fim desse prazo, ter essas situações todas sanadas, né? É como se fosse uma meta, uma linha de ação para 20 anos. Então, sem isso, ele acaba atuando desorganizadamente, aplicando mal o recurso público. Agora, professor, como é que vai ser feita a fiscalização da implantação e também o cumprimento dos planos de resíduos sólidos? Os planos eles acabam resultando em metas e ações, programas e projetos espacializados em 20 anos. A prefeitura ela acaba instituindo uma comissão, ou aproveitando até alguma que ela já tem, algum conselho de meio ambiente, por exemplo, que vai fiscalizar o cumprimento dessas metas. Como o plano vira uma política municipal de saneamento e gestão de resíduos, sendo aprovada pela Câmara de Vereadores, o prefeito acaba tendo a obrigação de cumprir o que esse projeto de lei via, através das metas, apresentar-lhe. Então, esse conselho acaba acompanhando o cumprimento dessas metas durante 20 anos. Quer dizer, temos que não só
elaborar os planos, mas capacitar a administração pública para capacitar esses gestores locais para acompanhar o cumprimento dessas metas. Isso quer dizer que com a implantação, então, dos planos municipais, vamos dar adeus aos lixões? Os lixões, nós temos um retrato bem interessante no Espírito Santo, com o Espírito Santo sem lixão, temos muito poucos ainda que ainda restam, mas eu acredito que sim, não só a questão dos lixões, mas como a questão também do manejo das águas, não é a questão dos esgotos e da parte do abastecimento de água potável, mas quer dizer, vamos estar livres em 20 anos, é claro, com a gestão pública atuante, vamos estar livres dos valões, dessas regiões utilizadas para lançamento de esgoto, desses alagamentos, quer dizer, vamos organizar o gasto do recurso público para, em 20 anos, que é um prazo razoável para séculos de ausência de investimentos, para a gente poder tratar essa situação e em 20 anos ter um ambiente mais organizado e mais humanizado também. Professor, qual é o papel da universidade numa situação como essa? Olha, a UFES, ela completa 60 anos e ela retoma o papel dela de não só exercer o ensino e pesquisa, como a extensão universitária. Então agora ela chama para si a responsabilidade e celebra esses convênios, esses contratos, a exemplo de outras universidades de ponta no Brasil, assumindo esse papel extensionista, apoiando os municípios e as cidades que na verdade financiam toda essa estrutura. Nós estamos com o Laboratório de Gestão e Saneamento, que juntos temos uma pirâmide de quase 40 pessoas, formando aí mestres, doutores, e além de empregar mão de obra local, para poder executar junto com as prefeituras, capacitar e executar junto com a prefeitura esses planos. Então, quer dizer, a UFES também lucra, porque gera engenheiros, mestres e doutores atuando em projetos locais, melhor do que ficar desenvolvendo trabalhos com especulações intelectuais ou sem uma base de dados de campo tão relevante como a que essa vai gerar. Quer dizer, para a gente é muito interessante, porque também capacita, forma um engenheiro a atuar na área onde ele mora e também capacita agentes locais para acompanhar essas metas. A nossa pirâmide contempla 40 pessoas, mas se formos levar em consideração os grupos técnicos locais desses 18 municípios, se cada grupo está composto por mais ou menos 10 pessoas, nós temos aí 180 agentes locais capacitados ao final de 12 meses, que para a gente é uma alegria muito grande, interagir. A UFES ela atua como se fosse uma ilha afastada das questões locais. E agora com a posição do reitor Reinaldo, a gente está com a meta de interagir mais celebrando esses convênios e contratos, que para mim é um prazer, porque venho de uma universidade do estado de São Paulo, sou capixaba, mas lá isso é muito praticado e as soluções são sempre muito melhores do que aquelas desenvolvidas por empresas de pequeno porte, que não têm capacidade como a que nós temos. São 12 doutores atuando diretamente nesses planos. Qual empresa privada que teria tamanho know-how para poder atuar como nós atuaremos? Quase nenhuma aqui no Espírito Santo. E para a gente fechar com chave de ouro, então, eu queria saber o seguinte: qual é o papel do cidadão, da sociedade, quando o assunto é saneamento básico e resíduos sólidos? Olha, você fez uma pergunta muito oportuna, Gabriel. Hoje todas as políticas públicas exigem a participação da população na tomada da decisão. Essa questão da formação do cidadão é uma questão que também nós vamos ter que resgatar, que ficou perdida ao longo das décadas e um período pós-ditadura matou um pouco essa questão da participação do cidadão. Todos os projetos que nós vamos elaborar contam com o apoio do cidadão. Não existe nenhuma etapa que não exista uma reunião de mobilização, uma reunião de capacitação no município. Então, assim, eu acho que nós vamos também, além de gerar os planos, vamos capacitando o cidadão para participar do processo decisório, que é uma coisa que nós não estamos acostumados. Hoje, o que enfraquece uma política pública é não ter a participação do cidadão. Então, quando ele não veste a camisa, ele não assume aquilo como um projeto como dele. A gente tem que acabar com essa ideia de que as pessoas que nós elegemos para nos representar tomem as decisões pela gente. Não é essa a questão, eles são só direcionadores, mas o cidadão tem que intervir, porque na realidade o dinheiro que vai financiar isso não é um dinheiro alheio, é um dinheiro do seu imposto, do meu imposto, que vai ser aplicado na capacitação e geração de planos para a nossa sociedade. Então, como nós estamos fazendo um projeto inclusivo, um projeto participativo, eu acredito que além dos planos nós vamos gerar também aí uma geração de agentes locais formados para atuarem na fiscalização do cumprimento dessas metas, que eu também fico bem feliz de trabalhar não só em engenharia, mas trabalhar a parte da formação do cidadão. Para a gente também satisfaz muito atuar nesse campo também. Muito bacana. Professor, obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no ES News. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Eu agradeço aí a cobertura de vocês, porque não podemos deixar passar em branco esse momento, o Espírito Santo celebrando esse convênio e realizando aí, nós estamos fazendo 18, mas possivelmente vamos fazer 62 planos. Isso é uma alegria muito grande ver a universidade junto aos municípios na execução desses planos. Para a gente é uma alegria também.
E olha, para você que está em casa, se você perdeu algum trecho dessa entrevista ou perdeu alguma parte do nosso jornal, é muito simples. Você faz parte lá da nossa página no facebook.com/RedeTVES. Lá você confere todos os programas, revê as matérias, tá certo? Obrigado mais uma vez pela tua audiência. Fica com a gente sempre. A gente volta na próxima semana aqui na Rede TV Espírito Santo. Até lá. ES News Especial. Oferecimento Restaurante O Mercador.